A paz para todos, homens e mulheres de Deus. Quero agradecer a cada um de vocês que estão compartilhando, mandando mensagem. Muito obrigado mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero aqui contar um fato que aconteceu comigo há alguns dias, espiritualmente falando. Mas antes, deixa eu falar aqui alguns versículos da Bíblia. Em Gênesis fala de Enoque, que andava com Deus e foi tomado por Deus. Abraão teve contato com anjos quando foi destruir Sodoma e Gomorra. João viu uma porta no céu aberta. Então esses homens foram para lugares. Daniel viu o ser celestial banhado com roupas de ouro. Então a gente vê homens e mulheres que teve essas viagens, de ir para o céu, de ir para lugares celestiais, ter contato com anjo. Então isso não é conversa de seres humanos, fisicamente falando. São coisas espirituais que acontecem até o dia de hoje com qualquer tipo de pessoas. Basta Deus querer e essa pessoa está sensível a receber. Eu vou contar aqui alguns fatos que aconteceu comigo e provavelmente seja meu último testemunho, não o último vídeo. O canal continua. Eu vou conversar com pessoas que a gente vai entrar em contato para contar histórias de vida dele. E quando for em alguns momentos eu coloco aqui alguns relatos bíblicos, um estudo ou uma pregação rápida, objetiva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até que vocês puderem dar opinião, eu vou aceitar muito se vocês derem opinião. Deixa eu contar agora aqui os fatos que aconteceu comigo. Eu gosto muito de vez em quando dormir no chão. Eu forro um pano, uma rede, um tapete. Tendo um travesseiro para mim, eu durmo tranquilo, não me preocupo muito com frio. E uma certa madrugada dessa, eu estava dormindo no chão, no tapete do quarto, minha esposa lá na cama. O frio estava muito grande e eu estava aquele sono bem tranquilo, sono normal. Mas de repente, irmão, o sono foi embora. Mas eu fiquei da mesma posição, eu não me mexi, eu não abri os olhos, fiquei na mesma posição. E rapidamente eu tive a sensação daquele ser que estava atrás de mim. Entre o quarto da gente tem uma porta que é da suíte e tem uma porta que leva para o corredor, que vai para a sala, vai para a cozinha, vai para os outros quartos, vai para outros banheiros, enfim. E numa rapidez, numa fração de centésimo, aquele ser toca com o dedo no meu lado, que eu dou um pulo, e ele diz assim, vai para a cama, e some. Aquilo dali me despertou. Outra vez aconteceu de eu estar dormindo na beira da cama, minha esposa lá no canto dela, eu no meu, e eu sentia que eu ia cair, mas eu fiquei ali quietinho na beira da cama, e eu senti quando aquele mesmo ser pegou assim a mão, e colocou aqui entre as minhas duas pás, e me empurrou. E eu fui lá perto da minha esposa. Aconteceu isso comigo, não só 2 vezes, mas eu vou contar só 2 fatos. E deixa eu falar agora sobre uma viagem que eu fiz celestial, onde eu vi casas lá em cima. Daquela outra vez eu contei que eu fui arrebatado no hospital, vi um ser do meu lado, senti aquela presença, aquela fragrância, aquela paz, aquela tranquilidade, mas não vi ninguém. E aqui em casa eu fico, à tarde eu fico só, porque as pessoas que moram aqui com a gente, eu, minha esposa e filho solteiro, eles moram aqui em casa, mas eles trabalham. Então praticamente à tarde eu fico sozinho em casa, só com 2 cachorros e 2 gatos. São minhas companhias. E uma tarde dessa eu estava aqui deitado e eu senti quando eu saí do corpo. Aí eu vou contar o que eu vi lá em cima. Mas deixa eu falar outro trecho bíblico. Quando Jesus Cristo, o Senhor, estava na cruz do Calvário, ele estava com 2 salteadores, 2 criminosos, 2 pessoas que cometeram crime pela sociedade. E eles foram julgados de morte e crucificados. Um debochou, não quis conversa com Deus. O outro disse assim, Senhor, quando tu estiveres no teu reino, lembras que teve comigo? Aí Jesus disse, hoje você vai estar comigo no paraíso. Aquele homem quis ir para o reino, mas Jesus garantiu que ele ficasse somente no paraíso. Por quê? Porque algumas pessoas reinarão com Cristo, diz a palavra de Deus.
Mas para reinar com Cristo, tem que exercer algo muito grande, muito forte, muito preciso, por ordem de Deus aqui na terra. Ou seja, talvez passar por um sofrimento, uma tribulação, ou fazer um grande trabalho social para ajudar a humanidade, para ter o merecimento de morar nos palácios celestiais e reinar com Cristo. Aquele ladrão não fez nada de bom. A única coisa que ele fez foi aceitar o Senhor Jesus Cristo. Não teve nenhuma boa ação para herdar algo de valor, né? As predas, a coroa da justiça. Mas por ele aceitar Jesus Cristo, ele teve direito à salvação. Então quem não faz muitas coisas vai ficar no paraíso. Quem faz muitas boas ações, prega a palavra, ganha almas, irá receber recompensa, que a Bíblia diz de galardão. Não é boas ações que vai nos levar para o céu. Quem leva para o céu é aceitar Jesus Cristo. Mas as boas ações nos ajudam a receber galardões, recompensa. Certo? E nessa minha viagem, eu estava em casa à tarde e eu senti quando eu saí do corpo. E eu fui conduzido a um local onde tinha muitas casas. Só que as primeiras casas que eu vi eram casas que elas eram muito simples, bem simplesinha, mas bonita, mais simples para a vista das que eu vi depois, certo? Se eu tivesse visto só aquelas, eu vi que aquelas casas eram lindas, maravilhosas. Mas quando eu vi as outras, eu vi que aquelas casas se tornavam simples. E as casas não eram iguais, tipo vila padronizadas. E as casas estavam assim, e eu passava aqui assim, olha. Passava por elas. Fui para outros lugares onde as casas eram de grande porte, casas mais bonitas, padronizadas, todas iguais, muito bem bonitas, jardins lindos. E fui para um lugar onde de longe eu enxergava um grande jardim e algumas casas enormes, tipo mansões, mas não cheguei lá. Todas essas casas que eu vi, todas essas casas, em cima delas tem umas pirâmides, uns formatos de pirâmides, mesmo assim, em cima do telhado. E todas essas casas, sem distinguir nenhuma delas, elas recebiam energia lá do alto. Os raios, as eletricidades, as energias batiam naquele ponto do triângulo e entrava dentro daquela casa. Eu vou dar uma comparação. Quando uma pessoa trabalha muito, chega em casa cansado. Quando ela entra dentro de casa, ela já se sente um bem-estar, né? Depois que tomou um banho, deita, aí relaxa, renova todas as baterias, não é assim? Lá no céu é mais ou menos assim também. Porque quando essa energia bate na casa, a casa da gente não tem fio pelas paredes para ligar as tomadas. Essas casas lá em cima, elas não têm fio. Ela recebe essa energia do alto, bate nessa pirâmide e recarrega todas essas casas. Que quando nós entramos, que eu não entrei, mas eu vi gente entrando, recebe uma carga tão boa, tão positiva, que renova todas as suas forças. E essas energias vêm lá do alto. É mais ou menos assim. Se você pegar um ser humano, tirar todos os ossos, tirar a pele, a carne, os músculos, os órgãos, as vísceras, tirar os tendões, os músculos, tirar tudo, o que é que vai restar? Vai restar o cérebro, o cerebreiro e as veias e as artérias e as microveias e microartérias. Ou seja, as energias ainda vai estar naquele ser humano. Ele não vai estar morto. Ele vai estar lá ainda vivo. Então lá no trono de Deus existe um poder supremo de energia que vem do trono de Deus, que é Deus, que joga essas energias para o cosmos, para o espaço, para todos os planetas que existem no universo, inclusive na Terra, que recarrega quem está aqui na Terra. Lá em cima é quem entrar dentro dessas casas. A palavra de Deus fala que certa vez Jesus disse que vou para o Pai, que na casa do Pai há muitas moradas. Existem palácios eternos, moradias celestiais. Então lá no céu tem.
E lá no céu tem uma árvore que dá 12 frutos, todo mês um fruto diferente. 12 frutos, 12 meses. E as suas folhas servem para curar feridas. E nessas casas, as energias sara as feridas das pessoas que estão chegando daqui da terra. Essa foi a minha experiência que eu tive. É uma energia que não tem como descrever, mas eu não entrei, não pude sentir, mas eu vi. Quando as energias, as pessoas tocam na parede, já se renova. Assim seremos nós quando chegar lá na área celestial. Tá bom, amados irmãos? Deus abençoe, em nome de Jesus. Faça muitas coisas boas, aceite Jesus Cristo, que vocês vão desfrutar de tudo isso que eu estou contando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Não estou aqui, irmão, para apenas mostrar a minha vida em todos os sentidos, mas para falar o que Deus fez na minha vida. Obrigado e Deus abençoe em nome de Jesus.